Você conhece a psicoterapia integrativa? Você trabalha com práticas integrativas? Você é psicólogo? Faz algum trabalho vinculado à saúde psíquica? Você sabia que a psicoterapia integrativa é a linha de psicoterapia, é a linha da psicologia mais praticada em mais de 20 países? Sabia que a psicoterapia integrativa é a linha número um nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, na Nova Zelândia e em muitos outros países da Europa, como a linha que mais tem efetividade e eficiência terapêutica? Você quer aprender a fazer isso de forma científica, com métodos aceitos pelo seu conselho profissional, com métodos totalmente validados pela ciência, uma linha totalmente ancorada na ciência? Então escute esse vídeo até o final, que talvez algumas dessas perguntas lhe sejam respondidas. Hoje nós vamos falar sobre alguns princípios, alguns conceitos básicos, introdutórios da psicoterapia integrativa e vamos contar um pouco da história da psicoterapia integrativa, como é que ela cresceu, como é que ela se transformou nesta linha tão poderosa, tão praticada, tão cuidadosamente desenhada para desenvolver pessoas e transformar a vida. A gente trabalha com a psicoterapia integrativa há mais de 20 anos, tendo um sucesso clínico tanto em ensinar, quanto nas supervisões, quanto nos processos que envolvem a prática psicológica, né? Nós, profissionais que somos aderentes a essa linha, de uma forma que a gente possa adequar as atividades da prática clínica às atividades que envolvem o ensino, o desenvolvimento de pessoas. Eu sou Henrique Moraes e nós vamos, no dia de hoje, apresentar para vocês alguns princípios que são centrais, né, na psicoterapia integrativa e fazer uma breve apresentação também da história da psicoterapia. Então vamos lá, vamos à nossa discussão, ao nosso bate-papo de hoje. A psicoterapia integrativa tem muitos pontos importantes que merecem destaque, mas eu vou destacar talvez 8 pontos que são mais centrais, que são mais decisivos, né, para a decisão e mais definitivos também, né, para a organização e a estruturação das sociedades atuais e também da prática clínica, da prática de consultório e dessa junção entre o que as pessoas necessitam em termos de transformação e o que pode ser praticado, né, dentro de um cenário social, dentro de um cenário de desenvolvimento humano. A primeira coisa, talvez a mais importante, é que a psicoterapia integrativa ela confere melhores resultados para o trabalho clínico. Por quê? Porque ela é uma linha testada, experimentada, desenhada e desenvolvida para oferecer no mais curto período de tempo o trabalho e o desenvolvimento dos processos de transformação na clínica. Então é uma linha extremamente desenhada e caracterizada por ela conseguir utilizar o que tem de melhor em cada um dos campos da psicologia. Por assim dizer, ela é uma área muito bem consolidada, tá? E não por acaso, é, não por outro motivo, que nós temos os principais manuais de clínica internacional utilizando recursos e utilizando os fundamentos da prática clínica, como por exemplo, um dos principais handbooks de psicologia clínica. Esse handbook ele é muito importante porque ele tem 12 volumes e em cada um desses volumes ele é dedicado a uma parte da psicologia, né? Essa é a segunda edição que foi publicada em 2014. O volume 8 que trata da clínica na psicologia. Então ele é um handbook fenomenal, né? As universidades internacionais, elas tratam da parte clínica sempre utilizando muito, né, os manuais e os principais handbooks que são publicados pela APA, que é a Sociedade Psicológica Americana,
ou pela Sociedade Canadense, né, de Psicólogos, né, canadenses, a Canadian Psychological Association. E essas duas associações na América do Norte, elas dominam, elas são a norteadora das principais publicações. E esses livros, esses manuais de supervisão clínica, de introdução à clínica, desenvolvidos tanto pela APA quanto pela Associação Canadense, eles dão um norte para as práticas clínicas. A mesma coisa acontece na Europa, com a Sociedade Alemã de Psicólogos, com a Sociedade Inglesa, com a Sociedade Francesa, né? A Holanda, a Itália também tem uma psicologia muito atuante, muito solidamente consolidada. Mas a gente vai entender que tanto na Europa quanto na América do Norte, a prática clínica ela exerce uma articulação e um domínio enorme e ela é norteada por preceitos de funcionalidade, eficácia, desenvolvimento de um trabalho ético, tecnicamente concentrado, mas não por isso é um trabalho difícil de ser feito, é um trabalho muito bem amarrado para conseguir no mais rápido espaço de tempo, o treinamento e a formação de pessoas. Este livro, só para vocês terem uma ideia, cada volume dele tem aproximadamente 1000 páginas. São 12 volumes, então é um material produzido por muita gente muito boa. E neste volume que está aí na tela, voltado para a clínica, ele é organizado, ele é estruturado para oferecer uma visão geral dos preceitos e dos fundamentos clínicos, né, para os psicólogos, sobretudo, de língua inglesa. Então a gente vai ter aqui nesse livro um capítulo dedicado somente à importância e à pertinência da psicoterapia integrativa. E essa importância, essa pertinência, ela é tão ampla, mas tão grande, que ela faz com que os psicólogos de formação americana escolham essa linha como a linha que eles mais se identificam para exercitar o seu trabalho clínico. Tá? E uma característica muito importante dessa linha, ela, pela sua fundamentação científica, pela sua validade, pela sua consistência, ela permite que a gente tenha uma atuação extremamente ampliada, extremamente consolidada, né, em aspectos que são atuais e eles são centrais. Eu atuo há muitos anos como clínico, né, já tenho mais de 20 anos de atuação, de formação de psicólogo, de atuação clínica e de atuação em avaliação, tendo formado pessoas nos mais diferentes países. Eu tenho alunos meus hoje no Canadá, eu tenho alunos aqui nos Estados Unidos, eu tenho alunos na Nova Zelândia, eu tenho alunos em quase todos os estados do Brasil. E eu venho formando psicoterapeutas, venho formando pessoas para trabalharem com avaliação, com ciência de dados, com trabalhos que envolvem a consultoria, porque a psicoterapia integrativa também permite que você faça intervenções nas organizações. Então ela se ajusta muito bem para essas intervenções, né? E aqui nos Estados Unidos eu gerencio, eu sou o cientista-chefe de uma instituição, de um grupo de pesquisa, então a gente tem uma atuação também em pesquisa, então assim, a minha atuação ela é prática, né, no trabalho clínico voltado para as atividades que envolvem o ensino, a supervisão, né, e também para os estudos da mente, o desenvolvimento de atividades que envolvem a mente, o cérebro e o comportamento, fazendo articulação com ciência de dados e avaliação. Então, tanto na avaliação prática quanto na avaliação de pesquisa, a psicoterapia integrativa ela demonstra um fôlego muito grande. Então, isso vai continuar pelo menos por mais 30, 40 anos. Por quê? Porque esses achados e esses resultados do trabalho clínico eles são constantemente renovados. Então, nós estamos o tempo inteiro renovando e trazendo ares novos à psicoterapia integrativa com sociedades e com associações muito sólidas. E a outra característica é que nós usamos vários fundamentos da psicologia. Nós usamos as áreas de uma maneira muito mais ampla, de maneira muito mais completa.
Isso faz com que o trabalho do psicólogo ele consiga ser exercido de uma maneira totalmente assim alegre, né, feliz e ao mesmo tempo de uma maneira totalmente mais técnica, mais profissional, né? E o que aparentemente parece uma linha de mais difícil acesso na verdade é uma linha que ela não chegou ainda no Brasil. Mas professor, mas Henrique, por que que essa linha não está no Brasil ainda? Se ela é tão boa, se ela tem tantas características positivas, pelo mesmo motivo que muitas outras áreas, que ocorrem em muitas outras áreas da ciência. Existem muitas práticas científicas que não são utilizadas no Brasil, porque nós temos aproximadamente 30 a 40 anos de atraso em diversas áreas científicas. Então, assim, a gente acaba levando muito tempo para absorver teorias que são novas, né? Pela dificuldade também que muitos brasileiros têm com o idioma e essa coisa toda. Pelos centros de formação, muitas faculdades de psicologia começaram agora a atuar, né? Assim, a formar doutores, mestres, e isso já aqui já acontece, né, há 120 anos. É uma prática que começou talvez no Brasil há 20, 30 anos, com exceção de alguns centros de formação, né? Em São Paulo, em Pernambuco, em outros lugares, que você tem uma formação mais antiga, mais tradicional, né? Mas a formação aqui nos países de língua inglesa ela é muito mais antiga. É isso que eu estou trazendo para vocês hoje. Um campo novo, um campo com muitas possibilidades de atuação, um campo com muito rigor científico, muita condição de você fazer um trabalho extremamente nobre, de alto nível, né? E com muitas características que são importantes. A outra característica central é que ela é uma perspectiva interdisciplinar. Ela usa de áreas da psicologia social, ela usa de áreas das ciências da mente, da filosofia da mente. A psicoterapia integrativa ela tem uma episteme, uma base filosófica totalmente nova e atual, totalmente repensada para os dias atuais. Por isso, ela se presta muito bem para o momento de mundo atual, onde você tem um trabalho do psicólogo que ele é mais virtual, ele é mais à distância, você tem muito mais recurso para trabalho, né? Você tem muito mais condição de desenvolver os seus pacientes de maneira íntegra, sóbria e consistente. E uma característica central, é uma discussão muito atual, né, para algumas por algumas características que nossa sociedade passou a ter, a gente precisa ressaltar isso, né? Mas a psicoterapia integrativa talvez seja a linha de psicoterapia que respeita mais fortemente os padrões e critérios internacionais que validam a prática clínica. Então, é uma prática de trabalho que ela é totalmente internacionalizada, permitindo que você atue em de distintas formas, de distintas, né, condições, sobretudo respeitando as suas características de personalidade. Pessoas que gostam mais de um trabalho voltado para a parte ativa encontram espaço na psicoterapia integrativa. Pessoas que têm um estilo de personalidade mais voltado para a introspecção, né, encontram respaldo nas práticas clínicas da psicoterapia integrativa. Isso é muito importante porque a gente vai ter na prática integrativa um conjunto de processos que eles são centrais, que respeitam as características do nosso cliente e que respeitam também as características do profissional que atua com a prática integrativa, né? Totalmente embasada em práticas científicas, validadas, tá? Tanto a teoria quanto a prática ela é plenamente validada, é uma prática totalmente desenvolvida para que a gente consiga ter esses aspectos, ancorada em pesquisas e estudos de integração, que envolve um conjunto de características que são muito importantes para a gente. E essas linhas elas unem os dois grandes campos da psicoterapia. As práticas ativas com as práticas psicodinâmicas, ou seja, o trabalho para o inconsciente desenvolvido pelo Freud, pelo Jung e por tantos outros autores que trabalharam com a parte psicodinâmica, a parte mais subjetiva da psicologia, com a parte ativa, né, desenvolvida pelos comportamentalistas, pelos psicólogos cognitivistas. Então ela une
essas duas áreas de uma maneira extremamente ampla, importante e consistente, fazendo com que a gente consiga juntar os aspectos humanistas, os aspectos que envolve a conduta do psicoterapeuta no interior de uma sessão de psicoterapia, juntamente com a prática que envolve o trabalho no inconsciente, né? Fazendo com que a gente consiga promover a integração do self, fazendo com que a gente consiga produzir uma personalidade nos nossos clientes mais coesa, que é mais voltada para o equilíbrio de aspectos extremamente centrais, né, que junta o trabalho do desenvolvimento de aspectos corporais com aspectos cognitivos, com aspectos subjetivos, que adere ao trabalho de desenvolvimento e o trabalho com a sexualidade, adere ao trabalho que está focado no desenvolvimento de carreiras, né? E isso forma um trabalho muito potente, muito poderoso, muito bem executado de forma criteriosa, né? E por isso que a aula de hoje a gente vai destacar também os aspectos históricos. Quando é que isso tudo começou? De que maneira esse trabalho ele pôde ser desenvolvido, né? A psicoterapia integrativa, nós destacamos também as características de produzir, de estimular uma personalidade mais livre, mais espontânea, né, de trabalhar com trauma, de trabalhar, né, em aspectos que limitam a flexibilidade, a capacidade da pessoa resolver os seus problemas. Então, isso permite que você trabalhe num leque muito maior de problemas psíquicos e uma característica muito importante, a psicoterapia integrativa. O trabalho clínico ele se destaca, então ele é muito aplicado para os CAPs, para a saúde coletiva, ele é muito aplicado para os trabalhos que envolvem a prática de intervenção, né, no consultório particular, lógico, ele é muito voltado para o desenvolvimento, né, de aspectos de mudança, então ele adere muito bem a determinados trabalhos focados que um paciente necessite e adere para o tratamento de todos a gama, né, de problemas de saúde mental, para as depressões, para os problemas de ansiedade, enfim, para os leques de problemas que envolvem, né, também transtornos de personalidade, para trabalho que envolve transtornos perceptivos e assim sucessivamente. Então a gente vai ter no trabalho da psicoterapia integrativa uma força muito grande para o trabalho que envolve a nossa atuação tanto de consultório quanto que envolve o trabalho interdisciplinar, né, nas equipes multidisciplinares de saúde e assim sucessivamente, porque ela dialoga com essa interdisciplinariedade, ela dialoga com essas características que são tão centrais para o desenvolvimento da nossa atuação profissional. E professor, e Henrique, o que de certa forma norteia? Quais são os pilares e as diretrizes da psicoterapia integrativa? Primeiro pilar, ela é interdisciplinar, como eu falei para vocês anteriormente, e multinível. É uma abordagem da psicoterapia, uma abordagem complementa a outra. A gente vai ver que a psicologia social, a psicologia clínica, a psicologia organizacional, a psicoterapia transpessoal, existencial, ela tem a contribuir, desde que pensada cientificamente. A gente vai pegar toda a parte do trabalho com existencial, do trabalho cognitivo, do trabalho do Freud no inconsciente e vai fazer uma articulação do que tem de ciência em cada um desses campos. Obviamente, você vai ter alguns psicoterapeutas integrativos que ele é mais voltado para a parte objetiva. Você vai ter alguns psicoterapeutas integrativos que ele é mais voltado para a parte psicodinâmica. Você vai ter alguns psicoterapeutas integrativos que são mais voltados para a parte existencial. Você faz uma síntese do que funciona na clínica. Você tem todos esses trabalhos já muito bem axiomatizados, né? Claro, a gente ainda vai desenvolver muito. Como eu disse, é uma área que vai ter tem mais de, sei lá, 30, 40, 50, 100 anos ainda de desenvolvimento. Mas o arcabouço, a base toda já está muito bem axiomatizada, muito bem desenvolvida.
né? Então, o que é que acontece? A gente vai entender que uma abordagem da psicologia, uma área da psicologia complementa a outra, formando um mosaico de pontos de vista e de referência teórica e prática complementares. A gente aprendeu que uma área da clínica é adversária da outra, né? A gente aprendeu muita coisa no Brasil em termos de adversidade, né? De polarização. E agora, chegado o momento da gente, na prática clínica, entender que uma área muito mais ela fornece subsídio para outra. E você não está fazendo nenhuma traição, nem teórica, nem conceitual, desde que você faça isso de maneira consistente, científica e utilizando os métodos rigorosos da ciência integrativa. Porque tem muito trabalho muito mal feito, né? Quando eu comecei a fazer o trabalho com integração, algumas pessoas falavam: pô, Henrique, mas isso dá uma liberdade, parece que você pode fazer tudo. Não é verdade, exatamente o oposto. Exatamente pela falta de um debate, de uma discussão científica acerca do que é integração, que você tem profissionais exercendo formas integrativas que não tem nada a ver com integração. É muito mais um trabalho assim eclético, tecnicamente mal feito. É muito mais um trabalho de juntar teorias de um liquidificador, bater e sair uma prática e dizer que essa é a sua prática e tentar arrumar algum respaldo, mas isso não tem respaldo na prática integrativa. A prática integrativa você junta de uma maneira muito bem organizada, muito bem consciente, muito bem parametrizada e já pesquisada e com resultados atestados. E é isso que eu estou querendo discutir com vocês, tá certo? Ela é uma área específica de trabalho. Para você trabalhar nela de maneira adequada, exige um rigor, um método. Ela tem uma metodologia, ela tem uma prática. É uma prática extremamente eficaz. Quando o profissional recebe o treinamento, ele consegue desenvolver os seus clientes de maneira muito íntegra, muito técnica, né? Não é uma panaceia, uma junção de técnicas que não tem nada a ver. Não. Todas as técnicas têm um forte embasamento científico e estão ancoradas em pesquisa de validade e de validação de procedimentos científicos. Por isso que é defendido pela APA, por isso que é defendido pela Canadian Psychological Association, pelas associações inglesas e alemãs de psicoterapia. Fortemente embasada na ciência e em pesquisa, né, em estudos clínicos que comprovam os fatores responsáveis pelos resultados de trabalho clínico. Uma prática profissional destacada, então não tem aqui uma briga e uma disputa entre teoria e prática. A prática ela é encarada de uma maneira a desenvolver aspectos da arte do trabalho clínico, como é que o trabalho clínico pode ser praticado e exercido, né, com uma visão muito mais abrangente, interdisciplinar, diria até transdisciplinar. E tem um forte um embasamento epistêmico nos novos estudos da mente, nos novos trabalhos do inconsciente. Tem um trabalho muito embasado nos novos processos e sistemas que envolvem a descoberta dos estudos do cérebro e da mente, nos trabalhos da física que envolvem, né, o entendimento dos sistemas complexos, no trabalho que envolve em novas epistemologias para que você consiga, né, fazer os processos de mudança, e em trabalhos de transdisciplinariedade, em trabalhos que envolvem a interdisciplinariedade e a necessidade de diálogo entre os campos de saber, tá? Da medicina com a psicologia, dos estudos da filosofia com a psicologia, das definições do que é consciência, do que é mente, que vem dos estudos de ciência da mente, e assim sucessivamente. Então a gente vai ter, né, nesses quatro, vamos dizer assim, características da psicoterapia integrativa, uma área extremamente nobre, nova, totalmente adaptada para essas mudanças, essas conjunturas, né, que ocorrem no mundo atual, que necessita de muito mais entendimento por parte dos cientistas, mas do entendimento prático, efetivo, que consiga fazer as transformações e as mudanças sociais e as transformações individuais que nós necessitamos, formando um ser humano muito mais íntegro, muito mais sólido, muito mais consistente.
Mas, enfim, uma das características da aula de hoje é a gente discutir esses aspectos históricos. Como é que tudo isso começou? De que maneira, Henrique, nós podemos entender as fases e as áreas e o surgimento da psicoterapia integrativa? Onde isso tudo se inicia, né? Nós vamos entender que a primeira fase de desenvolvimento da psicoterapia integrativa é uma fase que ela vem, na verdade, ser estimulada e desenvolvida a partir de outras áreas. É um momento onde você não tinha ainda a psicoterapia integrativa e você tinha, na verdade, um conjunto de autores, cada um trabalhando para desenvolver e para entender os fundamentos da psicologia, do inconsciente, para entender os processos da mente, do cérebro, né? Onde a gente teve nessa primeira fase, sobretudo, três grandes escolas: a psicanálise, o behaviorismo e o humanismo, né? Onde o Freud, o Jung, né? o Rogers, os autores do behaviorismo, né? Sobretudo o Skinner e os outros autores que começam a tentar desenvolver uma psicologia voltada para o estudo e entendimento do comportamento, cada uma dessas áreas atuando de maneira distinta e tentando, ao seu modo, explicar as características da psicologia. Então, essa fase aconteceu por volta, né, de 1925 a 1954, e alguns autores, já desde dessa época, já estavam interessados em dizer, poxa, será que tem alguma coisa em comum? Será que podemos formar nisto uma prática clínica consolidada? E aí, a partir, né, dos movimentos, sobretudo, né, com os efeitos da Segunda Guerra, né, no depois da Segunda Guerra, onde milhares e milhares de recrutas retornam aos seus países de origem, você tem um mundo onde você tem as pessoas totalmente, né, sofrendo dos efeitos do pós-guerra, né, tanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, quanto no Canadá, né? Tem o retorno dos recrutas e também os traumas de guerra. E os governos extremamente preocupados com o que poderia acontecer com essas pessoas que retornavam à guerra. Então, houve um esforço internacional para repensar o mundo. E a psicologia foi muito provocada aqui nos Estados Unidos, a psicologia foi muito provocada na Inglaterra, de que a gente pudesse ter a possibilidade, né, de tratar efetivamente esses recrutas, de ter a possibilidade de desenvolver pessoas, né? E aí foi publicado um livro sobretudo refletindo sobre os efeitos, né, da psicoterapia. E foi publicado também um artigo com uma revisão, né, de 24 estudos de psicoterapia, sobretudo voltada à psicodinâmica, né, sobretudo as psicoterapias psicodinâmicas, sobretudo questionando os efeitos e como é que eles poderiam ser mais bem executados, né? Porque existia um interesse muito grande de que os resultados da psicoterapia pudessem ser mais bem desenvolvidos, né? Ficassem claro para as pessoas o que é que realmente faz com que as pessoas possam desenvolver, crescer e se transformar, né? Como é que você trata um trauma, como é que você trata aspectos que envolvem, né, outras questões de saúde mental de uma maneira efetiva. Então, na primeira fase você tinha as escolas isoladas, na segunda fase você já começa a ter uma necessidade de uma síntese, uma necessidade, uma preocupação em formarmos uma síntese, né? Onde a gente vai ter, sobretudo, o estudo dos efeitos da psicoterapia, sobretudo preocupado com o que ocorria no pós-guerra. E isso vem, depois de 1969, né, a promover a criação de escolas e de sociedades que tentavam exatamente fazer uma junção e uma articulação entre as áreas, né, tentando promover, tentando de uma maneira mais ampla, entender de que maneira a psicoterapia ela poderia ser pensada, sobretudo na sua eficiência e na sua eficácia. Sobretudo com a criação do SPRO, Sociedade para Pesquisa da Psicoterapia, onde a gente começa a ter nessa sociedade um interesse muito grande nos benefícios da psicoterapia.
Houve um livro publicado em 1980 pelo Smith, Glass e Miller, que eles concluem que 70% dos efeitos de melhora dos pacientes eles eram voltados para um conjunto de processos e que tinham pontos em comum. Esses pontos em comum, desses efeitos que faziam com que a melhora dos pacientes pudessem ser bem articulados, eles eram encontrados nas mais distintas áreas e linhas da psicoterapia. Isso faz com que a gente comece a criar critérios reguladores da investigação na psicoterapia. E aí vem a quarta fase, né, que é marcada pelo ecletismo técnico, sobretudo por um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, onde foram sistematizados, né, as psicoterapias. E é um momento muito importante, muito comum, né, muita gente no Brasil já leu esse texto, onde a gente vai dizer que, na verdade, foi feita uma analogia, né, com Alice no País das Maravilhas, com o texto do Lewis Carroll, porque a conclusão do estudo, né, você tinha muitas terapias, muito tipo de terapia acontecendo nos Estados Unidos, e a grande maioria sem estudos de eficácia que desse sustentabilidade às suas práticas. E o governo, a APA, a Sociedade Psicológica Americana, encomendam uma pesquisa para dizer o que é que funciona realmente na psicoterapia. E a conclusão é a mesma do pássaro Dodô de Alice do País das Maravilhas. A conclusão é o seguinte, que independente, né, o pássaro Dodô, ele tem uma passagem com Alice, que Alice pergunta, ele é feita uma corrida entre os bichos e ao final Alice pergunta, tá, mas quem ganhou? E aí o pássaro vai dizer que todo mundo foi o vencedor na corrida, dependendo da ordem de chegada, porque o que vale é o processo. E isso foi feito como uma ironia ao estudo, porque o estudo chegou a essa mesma conclusão, que independente do método, independente da técnica, todas têm conseguido exercer e chegar em primeiro lugar. Ou seja, independente de qual seja a técnica e o método, todas são boas, todas são eficazes. E assim, isso desconfortou, né, cientistas de outras áreas, desconfortou muitos cientistas que trabalham de uma maneira mais sóbria, mais lúcida, porque eles gostariam de saber o ranqueamento. Será que técnica feita de um jeito funciona melhor do que outra? E o que é que eles perceberam? Que os autores eles se distanciaram do comprometimento e do compromisso, né, com resultados de pesquisa mais sóbrios e mais sólidos para serem mais políticos. Né? Porque estava na cara que existia entre essas 400 áreas e linhas de atuação da psicoterapia algumas áreas ou algumas linhas mais efetivas ou mais eficazes ou mais aplicáveis para um ou outro tipo de pessoa. E é a partir disto daí que a psicoterapia integrativa realmente ela surge. Né? Na quinta fase, a integração da psicoterapia realmente ela é consolidada, né? Sobretudo com o trabalho do Norcross, um livro inicialmente lançado em 2002, que é o principal modelo integrador na psicoterapia. Foi desenvolvido também uma sociedade para exploração e integração da psicoterapia, né? A CEP, e um conjunto de revistas científicas dedicadas a explorar esse problema da integração do ponto de vista teórico, prático, nas diferentes psicoterapias. E aí a psicoterapia integrativa ela realmente se consolida, sobretudo com o desenvolvimento de um conjunto de autores, com um conjunto de sociedades, de periódicos. Hoje nós temos periódicos específicos que trabalham com a psicoterapia integrativa, autores dedicados ao desenvolvimento dessa área, né? O número é muito grande, inclusive com articulação com a American Psychological Association, onde você tem manuais de supervisão clínica, manuais de formação, muitos autores trabalhando com essa base, uma área que ela é muito representada, né, por um conjunto de autores, então já é uma área muito consolidada, muito estruturada nos países de língua inglesa, e onde a gente tem sociedades, livros, a gente tem profissionais trabalhando, desenvolvendo sistemas e teorias novas para lidar com os processos de integração, com um leque muito grande
de processo e de trabalhos integrativos, né? E essa talvez seja a parte mais legal, mais importante do trabalho integrativo, porque ela envolve um amplo leque de atividades e de atribuições que elas são extremamente ricos para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa ter a condição de desenvolver os nossos processos e os nossos trabalhos.